A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que garante indenização para agentes de saúde que usaram o transporte próprio para trabalhar. O projeto passou pela Câmara e agora, após passar também pelo Senado, será submetido à sanção presidencial. As informações com o repórter Carlos Alberto. Mais incentivo aos profissionais da área pública que cuidam da saúde da população mais pobre. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que institui o pagamento de despesas de locomoção a agentes de saúde e de combate às endemias que usam veículo próprio para trabalhar. Aprovado pelo Senado, o texto será submetido à sanção presidencial. O relator do projeto de lei, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, afirmou que a concessão de indenização de transporte aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, como forma de ressarcimento pelas despesas de locomoção, representa uma medida justa e valorização profissional. A Lei 11.350 já determina que os estados e o Distrito Federal e os municípios forneçam ou paguem pelo transporte do servidor em serviço, mas não cita especificamente a possibilidade de indenizá-los pelo uso de meios próprios. Autor da proposta, o senador Everton, do PDT do Maranhão, sustenta que, em algumas situações, é mais vantajoso para os agentes e para a administração pública que o servidor utilize transporte próprio. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Sempre existem brechas a serem corrigidas com a participação do Congresso Nacional. E neste caso específico, é uma lacuna que estava aberta, jornalista Beto Almeida, e que se cria aí um caminho para a indenização ou para a remuneração desses profissionais que exercem uma atividade tão importante na vida de milhões de brasileiros, de milhares de cearenses que dependem do Sistema Único de Saúde e são acompanhados pelos agentes de saúde ou agentes de endemias. Então, justa essa decisão, importante esse projeto de lei que vai corrigir essa distorção, repito, para os agentes de saúde e agentes de endemias que, quando usarem veículos próprios na atividade, no trabalho, serem recompensados, serem indenizados pelo uso do seu próprio veículo no desenvolvimento das suas atividades profissionais no serviço público. Na realidade, como disse aí a matéria, Luciano, já existe, né, o projeto de lei estabelecendo que os agentes comunitários e de saúde, também os de endemias, eles devem ser recompensados, por exemplo, para o transporte, ou seja, com o que é gasto. Aí, normalmente, as prefeituras e os governos dos estados, eles pagam o que? O vale transporte, o custo que ele faz no deslocamento. A diferença agora nessa lei é que ela regulamenta a possibilidade, por exemplo, de prefeituras e também governos estaduais fazerem essa compensação quando o agente de saúde, em comum acordo, é bom que se diga, ele vai utilizar, por exemplo, a sua moto, que é um meio de transporte comum, principalmente no interior, e mesmo nas grandes cidades, normalmente são utilizados pelos transportes dele. Daí, sim, precisa haver um entendimento, um acordo. Não é simplesmente o agente de saúde dizer, olha, a partir do próximo mês eu vou utilizar a minha moto para ir e eu quero a compensação. Não, não é uma coisa impositiva, é negociada. Agora, o que a lei faz é dar o amparo legal para que isso ocorra de forma tranquila numa gestão administrativa que se entenda assim necessária e que seja vantajoso para ambas as partes. De todo modo, é mais um avanço que se faz para essa categoria que tem sim um valor importantíssimo, Luciano, para a garantia da saúde pública no país e principalmente naqueles municípios menores, porque os agentes de saúde é aquele braço do estado, do município, que chega nas comunidades mais carentes. A gente, quando fala assim, muito agentes de endemias, agentes de saúde, vamos pensar o seguinte, que são pessoas da lei, eu chamo da lei no sentido não do poder judiciário, mas que chegam com aquele poder de causar mudanças e mudanças boas. Um bom agente de saúde, um bom agente de endemias, ele tem a capacidade de chegar, de conversar, de influenciar a mudança de comportamento
de pessoas dentro de uma casa, de uma residência. Então a gente tem que valorizar esses profissionais. Quantas, Luciano? Valorização famílias... que passou neste ano, Beto Almeida, pela implantação do piso salarial dos agentes de saúde, né? A categoria passou a ter um piso a partir do mês de janeiro de 2024 de R$ 2.824. Exatamente. Então é uma conquista importante para esses profissionais de saúde. Chega na casa, Luciano, por exemplo, no interior, ele pede lá a cadernetazinha de vacinação, olha se está atualizada, orienta a mãe a procurar o posto de saúde, diz quais são as vacinas, ele às vezes até conduz as crianças para o posto de saúde mais próximo, ele orienta exatamente saber se o idoso está com a vacinação dele em dia, enfim, é o elo que faz realmente ali daquela família aos serviços públicos de saúde. Além de ajudar essas pessoas mais pobres que precisam dessa assistência inicial, os agentes de saúde acabam por colaborar também para diminuir o grande fluxo de pessoas na rede de saúde, porque a partir das medidas que são adotadas nesses primeiros atendimentos, no acompanhamento, muitas consultas ou atendimento médico, em alguns casos, são dispensadas.